Quem é a noiva que desistiu do casamento poucos dias antes da cerimônia e foi morta pelo noivo? Vinícius ficou irritado com o término da relação e matou Caroline. Eles iam se casar no sábado, neste final de semana. Ele atacou a noiva porque não aceitou o término do relacionamento. Ele, mecânico de avião, ela fazendo de tudo para se tornar comissária de bordo. Se conheceram há poucos meses, fizeram planos, marcaram a data, compraram até uma padaria para tocar juntos o novo negócio. Mas algo aconteceu, que ela desistiu do casamento há poucos dias da celebração. Ele a matou, mas antes deixou um cartaz de luto no vidro da padaria. Por que Vinícius fez isso? E por que Carol resolveu terminar o relacionamento há poucos dias do casamento? Reportagem inédita e exclusiva na tela do Cidade. Vamos lá. O sonho comum de trabalhar nas alturas se transforma em amor. Uma comissária de bordo recém-formada e um mecânico de aeronaves, que fazem planos para uma vida feliz. Se apaixonaram, eu acho, bastante e resolveram, então, ir morar junto. O investimento na padaria e o cartaz que revelaria a despedida do casal. Eu acredito que ele já estava maquinando isso. O noivado, em menos de 6 meses, termina com uma tragédia, a uma semana do casamento. Forças de segurança tomam a rua. Policiais e peritos entram na casa e encontram os corpos de Caroline e Vinícius. Aeroporto de Bragança Paulista. Era aqui que Vinícius trabalhava como mecânico de aeronaves. Um assunto que interessava muito a Caroline. Ela era formada aeromoça, mas não exercia a função. Esse, na verdade, era um sonho dela. Quando os dois começaram a conversar, não faltava assunto. 6 meses de relacionamento. 2 meses depois, uma paixão avassaladora, os dois passam a viver na mesma casa. Marcam o casamento. Só que Caroline descobre que a personalidade de Vinícius não era bem o que ela imaginava. Ciumento e possessivo. Teria sido por esse motivo que Caroline decidiu terminar o noivado. E ela falou, não, eu não vou casar. Eu vou esperar mais um pouco, né? Conhecer melhor. Porque ele não está sendo aquilo que eu conheci, ele mudou muito. Na presença da família de Caroline, Vinícius, de 33 anos, parecia ser uma pessoa de bom coração. Mas, aos poucos, o sentimento se transformou em obsessão. Ele, por fora, era uma pessoa, um amor. Mas ele escondia um monstro dentro dele. O casamento já estava marcado para acontecer no cartório de Bragança Paulista. Os noivos já tinham vindo aqui e marcado a data. Só que uma semana antes do casamento, eles brigaram e a noiva decidiu que cancelaria o matrimônio. Aqui no cartório de Bragança Paulista, ela foi registrada com o nascimento, iria se casar, mas o único papel que restou foi o do óbito. Era um sábado de manhã, quando a família estranhou que Caroline, de 30 anos, não estava estendendo as roupas no varal, como de costume. Até que a tia bateu na porta e viu a cena que não podia imaginar. Vinícius estava caído na sala da casa, sem vida. Ela morando aqui embaixo, a gente não escutou nada. Nada, nada, nada. Se teve briga, a gente não ouviu. E na porta da cozinha dela tem aquelas portas antigas que tinha janelinha assim, de vidro, no meio da porta. Aí eu bati ali e quando eu empurrei, aí eu vi ele caído. A tia de Caroline chamou o pai dela e ele, que não quis participar dessa gravação, foi quem encontrou o corpo da filha. A minha sobrinha, não tem como falar dela sem dar risada, porque ela era muito divertida, extrovertida. Para ela, qualquer coisa terminava em palhaçada. Ela fazia a gente rir, por mais sério que seja o assunto, no final a gente ria. Gostava muito da vida, de viver. Investigações iniciais apontam que após matar a noiva, Vinícius decidiu tirar a própria vida. Ele estrangulou ela estava na cama e ele pegou um fio. É telhado a casa, né? É vazado, ele jogou dentro da parede, assim, e ali ele se enfocou também. Uma sequência de mortes que já estaria premeditada. Pouco antes de tudo acontecer, uma placa chamou a atenção na padaria que o casal montava. Fechado por luto. Fechado por luto por quê? Se perguntavam as pessoas que passavam por aqui. Horas depois, os dois foram encontrados mortos dentro de casa.
Essa padaria, ela funcionava há cerca de 2 meses. Ela foi um investimento feito pelo noivo para vir aqui para Bragança Paulista e conseguir montar uma vida nova com a noiva dele. As pessoas viram essa placa e se perguntaram por que passaram a receber a notícia. Quem escreveu a placa na frente da padaria foi o próprio noivo. Eu acho que ele já tinha isso em mente, se ela tentar me deixar, eu vou fazer alguma coisa. Porque ele estava muito calmo para sair, pôr o bilhete, voltar. Ele já não foi no momento assim, no susto. Eu acredito que ele já estava maquinando isso. 2 famílias destruídas por uma tragédia. A família dele está sofrendo muito, a ponto de chegar e pedir perdão para a gente, o irmão dela, tudo. Muito, muito derrotado eles estão. E a nossa família também, né? Que está com uma dor imensurável. E uma história que eles querem que sirva de alerta para outras pessoas. Alerta para outras moças que têm os sinais. E às vezes o monstro está dentro da casa, o lobo está de ovelha e a gente não percebe. E quando você perceber, tudo já aconteceu. Bom, fica a pergunta, né? O que aconteceu? Por que terminou o relacionamento? E por que ele fez isso? Os dois estavam bem, viviam um bom momento, inclusive prosperando financeiramente, tinham comprado uma padaria, um negócio que eles iam tocar juntos, além do sonho da aviação, tanto dele quanto dela. Só que ele mata essa moça porque ela não quis casar, o casamento estava marcado e depois ele tira a própria vida. Altair Moraes está com a gente aqui. Boa noite, Altair, seja bem-vindo. Boa noite, Gotino. Bom, meu pensamento aqui, a gente estava vendo a reportagem falando que ele, depois que começou a se envolver com ela, começou a mostrar as garras. Mostrou ser um camarada agressivo, muito ciumento, e ela não aceitou esse relacionamento. E o interessante, Gotino, que a gente vê nesse relacionamento é o tempo de convívio. Com muito pouco tempo já se decidiu a casar, né? O que é que a gente pensa? Ninguém conhece uma pessoa do dia para a noite. Ninguém sabe do caráter, da personalidade, da forma de ser, da maneira de falar, do dia para a noite. É sempre bom dar um tempo no relacionamento para entender o caráter daquela pessoa. Uma hora ou outra vai aparecer algo do caráter dela para a pessoa não tomar uma atitude dessa. A gente fica vendo essa senhora falando agora que a família pediu perdão, pediu desculpa. Na verdade, as duas famílias estão sofrendo. As duas famílias estão sofrendo. A família perdeu o rapaz, a outra família perdeu a moça. E é lógico, a família não tem nada a ver com isso. Infelizmente, foi um surto na cabeça desse camarada. Mas o alerta fica principalmente para as mulheres, que são muito mais emotivas, essa é a verdade. Não se deixe levar por qualquer relacionamento. Conhece, pesquisa, sabe? Vê o momento, sente quem é a pessoa de fato e verdade para viver junto, né, Gotino? E Altair, talvez ela tenha feito isso, mas já estava com o casamento marcado. E aí o cara falou, agora não dá para voltar. Ela falou, dá sim. A gente não casou, vamos terminar. E aí terminou dessa forma, terminou em tragédia. Triste, né?